Olá, professora e professor, tudo bem? Em 2020, com a pandemia, fomos obrigados a nos isolar, a conviver com nossos medos, angústias, fantasmas e tudo que nos assombra. Pois bem, quem estava entre eu, o sofá, os pensamentos e as temáticas urbanas era a obra Contos Mais Que Mínimos, da jornalista e autora Heloísa Seixas. Uma obra com 60 mini-contos de tirar o fôlego e pôr a cabeça para pensar sobre o que está por trás de cada tema. É um espaço mínimo em que a autora despeja um oceano de paixões secretas, mortes, tormenta, leveza, impressões e fantasmas. Estamos confinados, espremidos e vazios, lutando para deixar nossas marcas sobre a terra. Vivemos também o nosso conto mínimo? O mini-conto é uma espécie de conto muito pequeno. Ele tem sido associado ao minimalismo. Ele apresenta uma narração de apenas uma linha. Já pensou em desafiar estudantes do ensino médio a escrever seu protagonismo e projeto de vida em uma linha? Ou até mesmo falar de amor? Além de trabalhar a leitura de fruição, os 60 mini-contos vão possibilitar trabalhar também com os alunos os temas urbanos presentes em cada bloco, permitindo que apliquemos os temas contemporâneos transversais da BNCC. Que tal conhecer agora algumas atividades a partir do livro? Antes de começar a leitura, promova um diálogo com os estudantes para levantar conhecimentos prévios da turma a respeito do subgênero mini-conto. Nesse sentido, proponha que os estudantes, em grupos ou em dupla, pesquisem informações sobre o mini-conto, sua história e aparecimento no Brasil. Levem as informações para serem compartilhadas coletivamente. Além disso, solicite que os grupos apresentem exemplos de mini-contos, de forma a compartilhar suas impressões a respeito dos textos lidos. Para promover uma interação ainda melhor do estudante com a obra, proponha que ela seja lida em rodas de leitura. Nesse sentido, é importante que os estudantes leiam em voz alta, inclusive com vistas a trabalhar a oralidade, ao mesmo tempo em que tenham a oportunidade de compartilhar suas visões e entendimentos sobre o texto. É importante destacar para os estudantes sobre a fruição, ou seja, sobre o prazer de ler. Explique a eles que a obra Contos Mais Que Mínimos reúne uma coletânea de mini-contos escritos pela autora Heloísa Seixas, publicados inicialmente no jornal Folha de São Paulo. Para o encaminhamento da leitura, sugerimos que os estudantes sejam divididos em grupos de até 4 integrantes. Esse mesmo grupo deverá ser mantido ao longo das etapas da atividade. Depois de uma primeira leitura dos contos, peça que eles escrevam comparando os diferentes contos. Concluídas as comparações, estabeleça uma forma de apresentação, que pode ser oral, escrita ou ambas. No pós-leitura, sugerimos a realização de uma oficina de escrita criativa. Para isso, indicamos os seguintes passos. 1. Apresente o vídeo Mini-conto, o máximo e o mínimo. O link se encontra no manual do professor. 2. Em seguida, comente o vídeo com os alunos e alunas, destacando os pontos e as características principais. Narrativa concisa, linguagem sintética e conotativa, poucos recursos utilizados, intenção de alcançar o máximo de impacto. Proponha então que os grupos elaborem seu próprio mini-conto. Você poderá estabelecer parâmetros de acordo com as características que forem indicadas ao longo da proposta. Sugerimos que não se ultrapasse o espaço de 5 linhas. Convide cada grupo a compartilhar sua produção e os demais a fazer uma breve apreciação. Importante lembrar que todas as informações e suporte para as atividades sugeridas aqui você encontra no Manual do Professor. Contos Mais Que Mínimos abrange uma vasta diversidade de temáticas. A obra está dividida em 5 principais. Por meio delas, os professores das áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas podem trabalhar assuntos correspondentes às áreas. Indicamos que os professores responsáveis trabalhem o desenvolvimento sustentável e os impactos socioambientais das interferências humanas sobre o ambiente. Enfatizamos também a importância de promover ações que visem a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável. Nesse sentido, trabalhar com um projeto conjunto será muito apropriado. Para essa etapa, propõe aos estudantes que, em grupos, pesquisem dados relacionados à região em que vivem. Eles devem utilizar as categorias que se referem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Conforme a leitura da obra avança, solicite que os estudantes destaquem trechos que se relacionem com as categorias analisadas na etapa anterior. Os professores responsáveis por cada área poderão aprofundar as discussões a respeito do desenvolvimento sustentável.
É importante atentar-se para o fato de que parte dos mini-contos pode ser relacionada à categoria saúde e bem-estar. Nesse sentido, poderão ser feitas discussões sobre os impactos que as novas tecnologias de informação e comunicação exercem na atualidade e como isso se relaciona a índices de saúde mental. Todas essas discussões darão subsídio para que os estudantes, ao tomarem contato com a obra, tenham um olhar mais perspicaz quanto às temáticas presentes. No pós-leitura, retome o que foi trabalhado na oficina de escrita criativa e, junto com os professores das outras áreas, realize uma oficina criativa de mini-contos que se voltem para a questão ambiental. Com os textos prontos, solicite que os grupos montem um vídeo com o mini-conto, utilizando a ferramenta digital de acordo com a disponibilidade. Para mais detalhes dessa atividade complexa com ideias e informações, consulte o Manual do Professor. Definir o mini-conto não é uma tarefa fácil. Não existe um consenso quanto à sua classificação ou denominação. Ele pode, inclusive, ser chamado também de microconto, microrrelato, nanoconto, microliteratura ou microficção. Seu surgimento ocorreu na década de 1960, mas só chegou no Brasil nos anos 90. Seu desenvolvimento e expansão se deram com maior destaque nos países da América Latina, mas podemos encontrar produções semelhantes nos Estados Unidos. Ao longo do século XXI, com o acelerado desenvolvimento das atuais tecnologias de informação e comunicação, o mini-conto ganha um espaço cada vez maior, inclusive em nichos virtuais. Trabalhar com ele em sala de aula é aproximar os estudantes do ensino médio cada vez mais do texto literário, desenvolvendo o gosto pela leitura. Para manter o interesse da turma sobre o tema, indique livros, sites, programas de TV e filmes que tratem do assunto. Alguns exemplos são A Casa das Mil Portas, Microconto, Quando Menos é Mais, e Recanto das Letras. A lista completa e comentada de indicações você encontra no Manual do Professor. Esperamos que gostem dessa obra que apresenta o mini-conto, uma forma literária muito popular nessa época digital em que vivemos. Boa leitura e um ótimo trabalho a todos!